A gente costuma pensar numa conversa como algo estruturado, né? Alguém fala, aí a outra pessoa escuta, tem aquela troca de palavras tranquila. Tem todo um ritmo esperado para comunicação humana, digamos assim. Pois é, mas e se uma conversa inteira, com demanda, resposta e tipo muita urgência, pudesse acontecer em questão de milissegundos? Nossa, isso já muda tudo. E se aquilo que a gente olha e pensa na hora, é uma explosão de mau comportamento ou um desrespeito de uma criança? E se isso fosse, na verdade, uma linguagem extremamente complexa e rápida? Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Eu tô super animada pra gente explorar isso. Olá! E essa é uma provocação que, olha, desafia totalmente o senso comum. Porque a gente vive numa sociedade que reage de forma muito rápida para julgar e, infelizmente, Mais rápida ainda pra punir, né? exatamente, muito mais rápida para punir. Quando surge um comportamento disruptivo, a reação quase instintiva do adulto é enquadrar aquilo como uma falha moral, tipo uma quebra consciente das regras, sabe? Uhum. E o que a nossa exploração propõe hoje é um convite para dar um passo atrás. É segurar essa nossa reação automática e tentar, de fato, traduzir o que o cérebro dessa criança está tentando comunicar. Faz muito sentido. E para guiar a gente, a nossa análise vai mergulhar fundo num material incrível e muito revelador do professor Maurício Apolinário. O texto se chama Vendo o Comportamento Impulsivo do TDAH como Linguagem. E, assim, a nossa missão principal aqui é desconstruir de vez a forma como o mundo adulto enxerga a impulsividade infantil. É virar a lente de cabeça para baixo mesmo. Isso. Mas antes da gente sequer pensar em como os adultos devem mudar a reação diante da criança, a gente precisa entender a mecânica da coisa, certo? O que está fisicamente ali, biologicamente acontecendo dentro daquele cérebro. Porque me parece impossível julgar sem entender essa engenharia neurológica por trás. Com certeza. E se a gente for olhar para o funcionamento neurológico que o texto detalha, o foco vai direto para o córtex pré-frontal, que é aquela região do cérebro localizada bem atrás da nossa testa. Que cuida daquelas funções executivas, né? Isso, abriga as funções executivas. E uma dessas funções vitais é o controle inibitório. De um jeito bem simplificado, é o nosso freio neurológico. Freio. Tá. E no caso de crianças com TDAH, especificamente no subtipo impulsivo reativo, as pesquisas mostram que essa área do cérebro tem um ritmo de maturação significativamente mais lento, principalmente se a gente comparar com o desenvolvimento típico. Então, peraí, não estamos falando de uma peça que, sei lá, veio quebrada de fábrica ou um defeito irreparável. É só um cronograma biológico de desenvolvimento que corre num ritmo diferente. Perfeito. A maturação acontece, mas leva mais tempo, e essa diferença de cronograma tem uma implicação prática fortíssima no dia a dia, Imagino que sim. porque significa que aquele freio neurológico simplesmente não consegue ser acionado a tempo de segurar o impulso. Imagina a rota neural assim. Uhum. Um estímulo externo acontece, a emoção dispara, a resposta impulsiva viaja muito rápido. O trabalho do córtex pré-frontal seria intervir na mesma hora, em frações de segundo, e mandar um sinal dizendo algo como: «Ei, talvez não seja uma boa ideia gritar com o professor agora, vamos pensar nas consequências». Nossa, mas e aí? O que o professor Apolinário enfatiza muito é que o freio até manda o sinal, mas ele chega atrasado. A criança não escolhe agir de forma inadequada. Aquele comportamento que o adulto vê do lado de fora é só o sintoma. É a revelação de um estado interno que o cérebro fisicamente ainda não tem infraestrutura para regular. Entendi. Eu fico tentando visualizar isso de um jeito menos abstrato. É quase como. Pensa num problema mecânico, um carro, talvez. Boa, como seria? Se a gente pensar num carro esportivo, daqueles de altíssimo desempenho, ele tem um motor super potente, que seria essa energia e essa resposta emocional rápida da criança, sabe? Ele acelera de 0 a 100 em 2 segundos. Mas as pastilhas de freio desse carro têm um atraso de comunicação com o pedal. Exato, o motorista pisa no freio, mas o comando demora uns 2 ou 3 segundos inteiros para fazer a pastilha apertar a roda. É tipo um lag no sistema hidráulico. Isso, um lag.
E aí, se esse carro acabar batendo no carro da frente num sinal vermelho, não é porque o motorista decidiu bater de propósito. De jeito nenhum. Não é porque ele está desrespeitando as leis de trânsito ativamente ou porque falta força de vontade, né? Que é o que a gente mais escuta. A intenção de parar estava lá. Ele pisou no freio. Mas a mecânica simplesmente não acompanhou a velocidade do motor. Nossa, e essa analogia derruba completamente aquele mito da força de vontade no TDAH, né? Totalmente. Porque o motorista sente o impacto da batida tanto quanto ou até mais do que quem está do lado de fora. A neurociência mostra que a gente está lidando com déficits estruturais reais ali na autorregulação. É biologia pura, não é uma falha de caráter. Faz todo sentido. E o texto aponta o dedo para um problema bem crítico, sabe? Quando um adulto, seja um professor no meio da aula ou um pai que já está exausto em casa, quando esse adulto interpreta esse atraso no freio mecânico como uma afronta pessoal, ele está agindo com base numa leitura muito equivocada da realidade neurológica daquela criança. O que já nos coloca diante de um problema gigante de abordagem, né? Porque se a raiz de tudo é uma falha no tempo de resposta do freio, poxa, punir um motorista que já bateu o carro não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Dar uma bronca nele não vai consertar a comunicação do pedal com a roda. Mas assim, eu vou ser a advogada do diabo aqui, porque ler isso na teoria, num ambiente super controlado, é lindo. Mas na prática, no calor do momento, O calor do momento muda tudo. muda. Imagina, uma criança levanta e joga um estojo na parede no meio da sua explicação. Como que o adulto consegue não levar isso para o lado pessoal? Porque é quase instintivo do ser humano reagir à agressividade, ficando na defensiva ou já querendo punir. É instintivo e é exatamente por isso que essa mudança proposta exige muita intencionalidade. O texto defende que a gente abandone esse modelo punitivo e adote uma postura estritamente investigativa. Investigativa? Como assim? O erro mais clássico que os adultos cometem no calor desse momento que você descreveu é olhar para a criança logo depois dela jogar o estojo e fazer aquela pergunta fatídica, tipo, por que você fez isso? É a primeira coisa que a gente pergunta. E a criança quase nunca tem uma resposta coerente para isso, né? Ela murmura um não sei ou só fica em silêncio absoluto. E ela não sabe mesmo. Para responder a um por que você fez isso, a criança precisaria acessar justamente aquele córtex pré-frontal que acabou de falhar no milissegundo anterior. Caramba, verdade. Ela precisaria de capacidade de análise retrospectiva, de organizar o pensamento de causa e efeito e de regulação emocional para conseguir verbalizar uma justificativa. O material sugere uma mudança sutil, mas profunda. Trocar o tom acusatório por uma investigação do estado interno. Tá, e qual seria a pergunta certa, então? Em vez de perguntar por que você fez isso, o adulto deve investigar, tipo, o que você estava sentindo naquele momento que fez o copo transbordar. Nossa, que mudança de perspectiva. Mas assim, isso pressupõe que o adulto consiga engolir a própria frustração primeiro, né? Com certeza. Como que o adulto faz isso? Porque essa mudança não ajuda só a criança. Se o adulto muda a perspectiva interna dele de, essa criança tá me desafiando, testando minha autoridade, para, essa criança com o sistema nervoso sobrecarregado, isso deve agir como uma espécie de escudo emocional para o próprio adulto. Exatamente. Essa é a chave para a sobrevivência emocional do educador e do cuidador. Quando o adulto enxerga o comportamento como uma linguagem de sobrecarga, a ofensa pessoal desaparece. Desaparece porque não é mais sobre ele, né? Exato. O adulto se protege daquela exaustão de se sentir constantemente desrespeitado. Se o comportamento é linguagem, o que ele está comunicando? Pode ser, sei lá, uma necessidade fisiológica que não foi atendida. Pode ser que a luz da sala esteja zumbindo e incomodando muito. Ou a tarefa que pareceu difícil demais e frustrou a criança. Isso. A impulsividade é, essencialmente, a linguagem do transbordamento. O copo encheu demais e a água simplesmente derramou. Entender o comportamento como um dado, uma informação. Achei incrível. Mas vamos levar isso para o laboratório mais intenso que existe para o comportamento humano, que é a sala de aula. O grande desafio. Pois é. Pensando num ambiente escolar tradicional, cara, são 30 alunos, horários super rígidos, dezenas de estímulos visuais e sonoros ao mesmo tempo e a necessidade de ficar sentado em silêncio por horas.
como que uma postura investigativa sobrevive aí? O professor não tem como parar a aula a cada 5 minutos para investigar o sentimento de uma criança, enquanto 29 ficam lá esperando. E o texto reconhece essa impossibilidade prática. A resposta do professor Apolinário para o ambiente escolar é que a leitura do comportamento precisa transformar a prática pedagógica. A gente tem que sair de uma postura reativa e ir para uma postura preventiva. Antecipar o problema. Isso. O professor não deve esperar a cadeira ser jogada ou o grito acontecer. Se ele sabe que o freio do aluno falha sob pressão, ele cria estratégias para não colocar o motor em rotação máxima, entende? O foco muda para o ajuste do ambiente e para antecipar situações que já sabidamente geram essa alta estimulação. Então o segredo está em estruturar o momento antes do caos? Eu lembro que o material menciona o uso de metodologias ativas na educação. Como exatamente metodologias como a rotação por estações ajudam a drenar essa pressão do sistema impulsivo? O modelo tradicional exige que o aluno fique passivo, ouvindo por 50 minutos, né? Isso demanda um esforço colossal e contínuo do córtex pré-frontal para inibir o desejo natural de se mover ou de falar. É muita energia gasta só para ficar parado. Exatamente. O cérebro com TDAH fadiga muito rápido sob essa demanda. A rotação por estações ou a aprendizagem baseada em problemas quebra essa dinâmica. Na rotação, a turma é dividida em pequenos grupos que mudam de atividade a cada, 15 minutos. Dinâmico. Muito. Uma estação pode ser leitura, a outra pode ser um jogo de montar, a outra uma discussão em grupo. Ah, entendi. Ao mudar de atividade, você quebra a necessidade daquele foco contínuo e exaustivo. E mais do que isso, a cada troca de estação tem movimento físico. O movimento libera dopamina, que é um neurotransmissor que frequentemente está em déficit no TDAH. Ah, claro. A dopamina. E a variedade oferece uma novidade constante, o que super engaja o cérebro impulsivo. A metodologia funciona porque ela entrega exatamente o que aquele cérebro precisa para se manter regulado. Novidade, movimento e curtos períodos de atenção focada. É muito melhor que uma longa maratona de mobilidade. Você reduz a probabilidade do comportamento disruptivo porque a pressão no sistema foi aliviada durante o processo todo. Nossa, fico pensando em como isso se parece com preparar a casa para um bebê que está começando a andar, sabe? Como assim? Quando a gente tem um bebê em casa, a gente não deixa uma mesa de centro de vidro cheia de quinas afiadas bem no meio da sala para logo em seguida brigar com a criança toda vez que ela esbarra e bate a testa. Faz sentido. Você previne. Isso. A gente olha para o ambiente e pensa, isso vai dar problema. Então a gente tira a mesa ou coloca aquelas proteções macias nas quinas. O que essas metodologias ativas fazem é, de certa forma, adaptar a sala de aula como se a gente adaptasse a casa. É criar um ambiente pedagógico com proteções nas quinas. É uma ótima forma de ver. Em vez de forçar a criança a lutar internamente contra a própria natureza, numa cadeira dura, por horas, o ambiente é desenhado já prevendo que o movimento e a impulsividade existem. O movimento passa a fazer parte do fluxo natural do aprendizado, né? Perfeito. O ambiente passa a jogar a favor da neurobiologia da criança e não contra ela. A inclusão real não é sobre, baixar o nível de exigência intelectual. É sobre flexibilizar o formato de entrega e de cobrança. Mas olha, a escola é só uma fatia do dia. Quando o sinal toca, a criança volta para casa e o córtex pré-frontal em desenvolvimento, com aquele freio mais lento, vai junto na mochila. A mesma biologia atravessa a porta de casa. O que, obviamente, exige que a escola e a família não joguem em times opostos, de jeito nenhum. O texto é muito claro sobre a necessidade dessa parceria ser inquebrável. No contexto familiar, a lógica precisa ser idêntica da escola. Pais e cuidadores precisam assimilar o TDAH como uma condição neurológica factual. O que deve ser um desafio enorme, né? É, porque requer um esforço tremendo para limpar o vocabulário familiar de termos acusatórios. O comportamento não é má criação, não é um teste de limites para ver quem manda. E definitivamente não se resolve com aquela velha ideia de que falta pulso firme dos pais. É muito difícil apagar gerações de cultura punitiva que insistem em dizer que a criança só aprende na base do castigo rigoroso. Mas a evidência científica mostra que o castigo isolado
especialmente aquele punitivo aplicado depois que o copo já transbordou, tem uma eficácia quase nula a longo prazo para criar autorregulação no cérebro neurodivergente. Quase nula. O que o prof. Apolinário propõe para o ambiente familiar é a força da antecipação e da rotina estruturada. Um ambiente doméstico previsível diminui muito a ansiedade e a necessidade de respostas impulsivas. Certo. Mas o coração dessa dinâmica em casa mora num conceito muito específico que o texto explora, que é a regulação emocional compartilhada, que opera através da modelagem. Eu confesso que quando eu leio regulação emocional compartilhada, me soa um pouco como jargão acadêmico de psicologia, sabe? Parece mesmo. O que isso significa na prática? Tipo, numa terça-feira à noite, quando a criança não quer desligar o videogame para ir jantar e a crise começa a se formar na sala. Como é que um pai ou uma mãe compartilha a regulação emocional num momento desses? Excelente cenário. Significa entender que a criança ainda não possui a ferramenta interna para se acalmar sozinha. Então, em vez do adulto exigir que a criança encontre uma calma que ela simplesmente não tem, o adulto entra na situação oferecendo a própria calma como âncora. Oferecendo a própria calma? Interessante. Na prática, no momento em que a criança começa a elevar o tom de voz e a se desorganizar por causa do videogame, a reação instintiva do adulto seria gritar mais alto para impor autoridade, né? Clássico. Eu mando aqui, vai desligar agora. Isso. Mas isso é desregulação mútua. Na regulação compartilhada, o adulto reconhece o transbordamento, abaixa o tom de voz, se aproxima fisicamente de forma não ameaçadora e modela o comportamento. E o que ele diria, por exemplo? Ele pode dizer algo como: olha, eu vejo que é muito difícil parar o jogo agora. Você está frustrado. Vamos respirar e salvar o jogo juntos. O adulto ajuda a nomear a emoção e estrutura essa transição. Nossa, entendi. E aí, através dos neurônios espelho e da repetição constante dia após dia, a criança começa a internalizar essas etapas do processo de calma que o adulto está demonstrando. Isso é fascinante, se a gente unir isso com a biologia do freio que a gente discutiu lá no começo. Conecta perfeitamente. Já que o córtex pré-frontal da criança ainda está imaturo, ainda está em obras, o que o adulto está fazendo nesse momento de crise é, metaforicamente, emprestar o seu próprio córtex pré-frontal maduro para a criança, né? É exatamente isso. O adulto atua como uma prótese temporária de autorregulação executiva. O adulto funciona como um freio externo. Voltando lá para o nosso carro esportivo, Vamos lá. quando o carro da criança começa a acelerar perigosamente em direção ao cruzamento, o adulto que entende essa regulação compartilhada não fica no banco de trás gritando com o motorista inexperiente. Não fica. O adulto pula para o banco da frente e ajuda a pressionar o pedal do freio junto com a criança. Ele ajuda a processar a frustração, organiza o ambiente em volta para diminuir o impacto, até que, claro, com o passar dos anos, as vias neurais da própria criança se fortaleçam e criem essa massa muscular neurológica para pisar no freio sozinha. É uma imagem perfeita. E esse é um processo lento, sabe? Requer uma consistência tremenda, muita paciência e uma linguagem que seja comum entre a escola e a casa. Sem dúvida. Se a gente juntar todas essas peças que exploramos aqui hoje, a grande síntese desse texto é inegável. Entender o comportamento impulsivo como linguagem não é só uma filosofia romântica para pendurar num quadro na parede da escola. Não mesmo. É uma decisão operacional, pedagógica e parental profundamente pragmática. Quando os adultos param de reagir ao comportamento de forma passional e passam a ler isso como dados concretos sobre as necessidades neurológicas da criança, as intervenções deixam de ser paliativas, elas passam a ser estruturais e, acima de tudo, mais humanas. E isso certamente muda o curso do desenvolvimento dessa criança, né? Muda toda a relação dela com o mundo. O material reforça muito que essa abordagem reduz o nível de atrito e de conflito diário nas casas e nas escolas, preservando a autoestima da criança. Fortalece aquele vínculo de confiança com os adultos, porque a criança percebe que não é vista como um problema,
mas como alguém que está ali precisando de suporte. É acolhimento, no fim das contas. E a longo prazo garante aquela construção sólida das estratégias de autorregulação que ela vai levar para o resto da vida adulta. Fica muito claro que a pressa em julgar é a maior inimiga da verdadeira compreensão. A gente começou nossa análise focando em desconstruir a lente pela qual a gente avalia o desenvolvimento e os desafios de uma criança. Mas, sabe, ao conectar todos esses pontos, me surge uma reflexão muito mais ampla que a gente precisa deixar no ar para quem acompanha a gente continuar pensando a respeito depois. Ah, adoro essas reflexões finais. Manda a provocação. Bom, se nós acabamos de detalhar de forma tão científica como um cérebro humano em desenvolvimento utiliza o comportamento impulsivo, uma atitude que às vezes é barulhenta, disruptiva, como uma linguagem para comunicar um estado de transbordamento e sobrecarga. Fica uma provocação sobre o mundo dos adultos. Onde você quer chegar? Quais outras atitudes no nosso dia a dia, tipo, seja no ambiente corporativo cheio de pressão, no trânsito caótico das grandes cidades ou até nas nossas próprias relações pessoais, que atitudes nós estamos rapidamente rotulando como simples falta de educação, sabe? Ou estresse, mau caratismo. A gente julga muito rápido o outro também, né? Muito. E se muitos desses atritos e explosões que a gente condena em adultos totalmente formados forem, na verdade, os mesmos sintomas de um sistema nervoso coletivo que está operando em constante superestimulação? Nossa, faz muito sentido. A gente também transborda. A gente transborda. Talvez muito do que a gente julga no outro seja só a linguagem de um cérebro exausto, né? Refletindo necessidades básicas de pausa, previsibilidade e até de uma regulação compartilhada que o nosso estilo de vida atual simplesmente não atende mais. Fica aí essa reflexão profunda para cada um de nós investigar em si mesmo e nas pessoas ao redor. A gente se vê no nosso próximo mergulho.